Jamais faça isso se você sofre com compulsão alimentar. Meu nome é Laís Sarajota, eu sou nutricionista e eu te ajudo a ter uma vida mais saudável, mais leve e de plena energia. Bom, antes de começar o vídeo, já quero te pedir para se inscrever no canal, dar um like aqui embaixo, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, o canal vai te avisar quando você ativar aqui embaixo o sininho. Combinado? E quando a gente pensa em compulsão alimentar, eu sempre falo que está associado a uma questão de emagrecimento. A maioria das pessoas que querem emagrecer sofre com compulsão alimentar. Então é por isso que o que eu vou falar hoje está muito associado a alguns pontos que você não deve fazer e também eu vou te dar algumas dicas que você deve sim fazer para melhorar essa compulsão. Combinado? E aí, pensando na questão de compulsão alimentar e ganho de peso, o que eu ouço muito hoje em dia, né? Laís, então preciso emagrecer, vou fazer jejum intermitente, né? Porque todo mundo que faz jejum intermitente emagrece. Mas o que acontece? O jejum intermitente muitas vezes pode vir a piorar um quadro de compulsão alimentar se a pessoa já sofre com esse sintoma. Então, você ficar um período muito grande sem comer, o café da manhã, né, normalmente a gente acaba ficando 16 horas sem comer, contando o horário do jantar do dia anterior até o almoço do dia seguinte. Então, esse período de café da manhã, você ficar sem comer nada, pode vir a te dar uma compulsão no lanche da tarde. E aí, muitas vezes, não adianta. A conta não fecha, você fica um tempo muito grande sem comer, mas quando vai comer, enfia o pé na jaca, abusa em quantidade, coloca alimentos aí com alto índice glicêmico, aí acaba sendo até pior do que se você tivesse comido alguma coisa de manhã. Então, para quem sofre com compulsão alimentar, é sempre importante que você não pule o café da manhã. E é legal você colocar aí no café da manhã alimentos ricos em magnésio, alimentos ricos em proteína. Então, por exemplo, a gente pode pôr uma banana com aveia, a gente pode colocar uma proteína, né, tipo um ovo mexido. A gente pode usar muita semente de abóbora no café da manhã com um ovo, é uma baita estratégia. A gente pode colocar um iogurte, a gente pode colocar aí farinhas, né, então farinhas como farinha de castanha de caju, farinha de amêndoa para fazer um bolinho, uma panquequinha. Tudo isso são opções super importantes para um café da manhã, caso a compulsão alimentar seja aí um sintoma bem recorrente no seu dia a dia. Outro erro muito comum de quem tem compulsão alimentar é consumir o café preto na primeira hora do dia. Então o café preto é a cafeína mesmo, sabe? Café preto com cafeína. Se você faz isso, para agora. Justamente porque a cafeína, ela bloqueia a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol, ele tem que ser produzido de manhã, né? É ele que faz você levantar da cama, ter energia para começar o dia. Aí, se você não tem a produção boa de cafeína na primeira hora do seu dia, isso vai transformar em cortisona. Então, vai alterar mais ainda outra questão hormonal. E aí, à tarde, você vai ficar mais compulsiva, você vai acabar indo mais para doce. Então, não é que você não possa consumir a cafeína, mas espera 1 hora depois que você acordou. Como assim, Laís? Se você acorda às 7 da manhã, então a partir das 8 você vai consumir a cafeína. Entendem? Só de colocar essas estratégias, você já vai ajudando o seu corpo a trabalhar de uma melhor maneira. E aí, com isso, você evita que a compulsão venha de uma forma que você não consiga controlar. Outro ponto muito importante quando a gente fala de compulsão alimentar é associar isso ao ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É quando a gente faz a nossa alimentação de acordo com os nossos hormônios. Eu gosto muito da analogia que a medicina Ayurveda usa, né? Que ela fala que a gente deveria se alimentar igual o ciclo do sol. Então começar aí às 6 da manhã e às 6 da tarde parar de comer. Então é aquela coisa, então o sol nasce às 6 da manhã. Quando é 6 da tarde ele se põe, então é hora de descansar. Não é hora de ficar colocando alimentos de muito difícil digestão para o seu corpo. Então é por isso que eu falo sempre o quanto é importante você jantar cedo. Fazer uma refeição aí no máximo estourando 6h30, 7 horas da noite é
fundamental para ter um equilíbrio hormonal. E aí, com isso, como consequência, também vai diminuir a sua compulsão alimentar. Me conta aqui, você sabia sobre tudo isso? Essa questão, como a gente consegue fazer a alimentação trabalhar a favor dos nossos hormônios? Me dá um like aqui embaixo para eu poder saber. Ou comenta aqui embaixo também, porque assim me ajuda até a montar conteúdos associados a isso. Então, você jantar muito tarde vai interferir no seu ciclo circadiano. E aí vai ter toda uma alteração hormonal. Você pode sim ficar muito mais compulsiva. Outro erro muito comum é a questão do sono. A gente tem que se preocupar com a qualidade do nosso sono. Então parem de achar que, deixa que eu vou dormir mais quando eu morrer, eu preciso compensar o meu tempo perdido. Muitas pessoas falam isso ainda hoje em dia, né? E o sono de qualidade faz toda a diferença no nosso dia a dia. Até porque, se a gente não dorme bem, a gente vai alterar 2 hormônios, que é a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e o hormônio da saciedade. Então, eles acabam não ficando tão completos ao longo do dia. E aí é óbvio que no dia seguinte, você fica muito mais compulsiva, querendo beliscar demais, acaba comendo mais do que deveria, porque você não tem saciedade, você sente muito mais fome. Então, vira um ciclo vicioso. Olha quanta coisa que a gente tem que analisar para melhorar apenas um sintoma. E aí não é você pensar, eu tenho compulsão, então eu tenho que aceitar isso ou tomar um remédio para minha ansiedade. Não. Se você faz tudo isso que eu falei, como é que você está ajudando o seu corpo? Você está piorando a questão hormonal. Você está favorecendo que realmente o corpo entre em desequilíbrio, né? E aí, além de você analisar esses pontos que você faz errado, é muito importante começar a analisar a sua alimentação. Então, colocar aí alimentos com baixo índice glicêmico, com baixa carga glicêmica. Se você não sabe o que é isso, dá um pulinho nos meus vídeos anteriores, que eu fiz um vídeo só sobre isso, explicando o que é índice glicêmico, o que é carga glicêmica e como que isso funciona no nosso corpo. Então, você colocar um alimento com uma carga glicêmica muito alta à noite, por exemplo, uma tapioca, uma pizza, um lanche, tudo isso faz um pico de insulina. E aí esse hormônio acaba favorecendo, por exemplo, o ganho de peso. Então colocar alimentos com baixa carga glicêmica e com baixo índice glicêmico vai ajudar também quando o assunto é compulsão, porque você vai ficar saciada por muito mais tempo. Outra boa estratégia, a questão dos shots matinais. Então colocar aí shots que vão te ajudar nesse sentido de dar aporte nutricional para o seu corpo também é muito importante. Então colocar gengibre, própolis, cúrcuma, limão, espirulina, que é uma água que ajuda muito quando o assunto é fome, então ela ajuda muito a diminuir essa questão de fome em si. Aí você pode usar esses ingredientes de diferentes maneiras. A cada 2 meses você usa um em especial. É sempre bom você ir intercalando, justamente para o corpo sempre ter contato com aportes nutricionais de formas diferentes. Então, se você sofre com compulsão, já te dei um monte de estratégia e um monte de informações que você tem que analisar no seu dia a dia se você estava fazendo. Porque se você melhorar esses pontos, eu não tenho dúvida que a compulsão vai melhorar demais. Te convido mais uma vez, então, para se inscrever aqui no canal, dá um like aqui embaixo, ativa o sininho, que assim toda vez que tiver um vídeo novo, ele vai te avisar para você não perder nada. Também te convido para me seguir no canal do Instagram, que é Laís Sarajoto. Lá tem muito conteúdo, toda semana eu faço live, a live do chá é todo domingo às 5 horas da tarde, que é um papo mais descontraído, para poder conversar e tirar as dúvidas que acabam tendo aí no nosso dia a dia. Então eu espero que tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!